Voltei. Várias pessoas estão acrescentando só o texto. Vou falar de novo como é que vocês podem editar para colocar uma imagem ou um vídeo, tá? Você vai clicar nos 3 pontinhos aqui onde você escreveu e você pode acrescentar uma imagem ou um vídeo aqui, ó. Você vem nos 3 pontinhos novamente da edição. Você pode clicar aqui na foto, tirar uma foto, gravar um vídeo, gravar áudio também, apesar de que agora eu acho que nem gravar vídeo nem gravar áudio vai ser possível. Você pode desenhar na sua tela, inclusive, adicionar um local do mapa, essas coisas. Né? Ou então pesquisar no Google, por exemplo. Eu quero ilustrar o que eu escrevi. Você pode colocar aqui imagens, dança. Ou então um local que você gosta de ir, sabe? Essas coisas. Se você joga, colocar o jogo que você gosta, essas coisas. Vamos atualizar aqui. Cancelar aqui a edição. Peraí. Eu descartei aqui por conta do... Tá. Alguém colocou aqui um vídeo do... Nosso Padlet ficou assim, nosso mural. Vocês podem salvar esse link e podem acrescentar outras coisas também. Depois, certo? E aí é uma forma de vocês verem algumas ideias e perceber que, às vezes, o que você faz é algo que outras pessoas fazem também. Por exemplo, eu descobri que fazer vídeo é legal e eu gosto de fazer vídeo, tá aqui, ó. Vamos fazer vídeos, imagens, qualquer coisa que ajude outra pessoa. Me sinto muito viva. Eu gosto de criar artes no Canva. Teve uma arte que eu fiz que foi bem legal. Aqui, ó. É uma imagem... São 4 imagens que tá lá no meu Instagram, que ficou bem legal. Que eu criei. Baseado... Tá vendo? E aí a gente vai completando. Combinado? Então eu vou encerrar aqui. Vocês podem continuar editando. Vou parar a minha gravação. Tá? Para quem tá assistindo essa gravação, a gente fez uma atividade em que todo mundo escreveu o que faz para se sentir melhor, para se sentir bem. E aí a gente viu que tem várias pessoas que gostam de meditar, de gravar vídeo, de desenhar, essas coisas. Então, caso você queira, a gente pode disponibilizar o link para vocês pelo grupo do WhatsApp. E agora eu vou sair aqui do celular e vou entrar no computador. Aí vocês vão me ver, tá bom? Me vendo aqui? Oi, oi, oi. Bom, gente. Quem se lembra do que a gente viu na última aula antes do filme? Propriedade de uma probabilidade. Alguém pode dizer? O que é que a gente assistiu antes do... O que é que a gente estudou antes do filme? Assunto de probabilidade. Mas acho que não foi bem aula. A gente só respondeu algumas questões. Se não me engano, foram 3. Só um momento. Por isso que eu não estava ouvindo, porque estava no 0. Desculpa, Jonathan, pode falar agora. A gente viu probabilidade, a gente respondeu algumas questões, atividades.
Mas foi sobre o quê? Qual parte da probabilidade? Quem lembra? A Elisama colocou aqui, ó, propriedades de uma probabilidade. Isso mesmo. Então, em resumo, a gente viu que você pode encontrar propriedades, ou seja, resultados que são verdadeiros, observando a definição da probabilidade. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar mais uma coisa legal que a gente descobre fazendo algumas manipulações, certo? Quem tiver problema de conexão, quem tiver problema aqui para acompanhar, não tem problema, vocês podem acessar a gravação depois, vocês sabem que eu coloco sempre. Combinado? Então, eu vou resolver aqui alguns exemplos. 3. Deixei a aula um pouco mais leve, para a gente ver que tem alguns problemas de probabilidade que não dá para a gente resolver com o que a gente viu até agora, tá? Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já leram Machado de Assis? Eu confesso que não. Nada dele. A professora de português já citou algumas coisas sobre ele, a Vanessa. Pronto. Então a Vanessa já deve ter falado coisas incríveis. Adoro a aula da Vanessa. Esses 2 livros aqui, eles são muito famosos, são marcos, na verdade, da literatura brasileira. Eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu confesso que é uma leitura um pouco difícil de você fazer, até para pessoas adultas, pessoas que gostam muito de ler, porque ele tem um estilo próprio de leitura, de escrita, que é muito interessante. E aí, eu vou colocar aqui uma situação, que é a situação que está no livro de vocês, que é usada para a gente introduzir esse assunto. Vamos imaginar uma situação fictícia, tá? Situações simples nos ajudam a entender coisas complexas, certo? Imagina a seguinte situação. Você tem uma turma onde 19 alunos dessa turma aqui, por exemplo, que a gente tá acompanhando. 19 desses alunos leram Dom Casmurro, tá? E aqui eu trouxe até uma das capas do Dom Casmurro, né? Na versão atual. Essa versão aqui tem até questões de vestibular comentadas, porque antigamente era muito comum, assim, a parte de literatura era muito, muito cobrada. Então, nessa situação fictícia, 20 alunos leram Memórias Póstumas de Brás Cubas. 19 leram um e 20 leram o outro tipo. Além disso, 12 alunos leram as 2 obras. Até aqui, tá dando para acompanhar? Sim. E 6 alunos dessa turma não leram nenhuma das 2 obras. Tá? E aí, eu queria saber de vocês. Qual que seria a probabilidade de eu escolher um aluno da turma que tenha lido o Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? De ler um ou outro? A gente viu até agora probabilidade, por exemplo, nessa situação, a probabilidade de escolher um aluno que leu Dom Casmurro dentre os alunos da turma, né? E aí, relembrando a ideia da probabilidade, você vai pegar o seu espaço amostral, todos os resultados possíveis naquela situação, e vai pegar o seu evento, que, por exemplo, poderia ser um aluno que leu Dom Casmurro, um evento. Todos os resultados possíveis seriam os nomes desses 19 alunos. Mas aqui eu tenho mais informação, certo? Que é justamente o que a gente vai estudar hoje. Tudo bem, a gente pode fazer o espaço amostral como todos os alunos dessa sala, né? Todos os nomes desses alunos. Observe que a gente consegue
por essas informações assim, do jeito que tá facilmente, você consegue identificar quantos alunos no total tem na turma? Facilmente? O Moisés pergunta aqui, ó, qual o total de alunos? Vocês conseguem enxergar facilmente o total de alunos? Sim ou não? Facilmente não, porque pode ter aluno que leu 2 Também. obras. Ah, não, tem essa opção já. Então, a gente precisa saber o número de alunos da turma para poder começar a pensar em alguma coisa, né? Eu vou chamar de A o conjunto de todos os alunos que leram Dom Casmurro. Então, você imagina o nome desses alunos, desses 19 alunos. Irei chamar de B todos os alunos que leram Memórias Póstumas de Brás Cubas. Certo? Lembrando que o E, o A e o B são conjuntos. Então, eles vão ter algo desse tipo assim, ó. Um exemplo. O conjunto E é o nome de todos os alunos. Então, imagine assim, Amanda, chutando aqui, tá? Vou botar em ordem alfabética. Alice, Ana, Bruno. Aí você imagine todos os alunos dessa turma. Aí o conjunto A seriam o nome dos alunos, dentro desses alunos aqui do E, que leram Dom Casmurro, por exemplo. Imagine que a Ana e outros alunos leram Dom Casmurro. E o conjunto B, todos os alunos que leram Memórias Póstumas. Vou exemplificar aqui com o Bruno. Só que o que pode acontecer? Você pode ter alunos aí que leram as 2 obras. E também tem alunos que não leram nenhuma das 2. Então, na probabilidade, se a gente quiser saber quantos leram um ou outro dos livros, nós precisamos deixar isso muito claro para a gente não apresentar a probabilidade errada. Certo? Observe que eu não sei qual é o número de elementos de E, aparentemente. Não sei o número total. Mas eu sei que o número de alunos do conjunto B, ou seja, dos alunos que leram Memórias Póstumas, é 20. Eu sei isso. Só que, assim, tá meio complicado do jeito que tá apresentado aí. Então, tem uma ideia que ela é muito útil, do ensino fundamental até a quem faz pesquisa, quem trabalha, quem é cientista, sabe? Que é o seguinte, na dúvida, certo? Na dúvida, você tem que fazer um diagrama, que é justamente a proposta que responde essa pergunta em vermelho aí, ó. Como representar as informações dadas e resolver o problema, que é o que a gente está interessado. Então, na dúvida, você faz um diagrama. A gente vai voltar aqui, lá para a teoria de conjuntos, que eu já apresentei da outra vez. Então, imagine que esse quadrado vocês estão conseguindo ver as cores amarelo e azul? Alguém não consegue enxergar as cores amarelo e azul desse diagrama? Se tiver alguém que não estiver enxergando, você vai precisar me falar. Eu vou entender que todo mundo está enxergando direitinho. Então, o meu espaço amostral, ou seja, o conjunto de todos os alunos, está representado por esse retângulo grandão, amarelo. O conjunto A está sendo representado por esse círculo, aqui verde, desculpa, azul. Os dois estão de azul, né? Esqueci de colocar outra cor. O meu conjunto A são os alunos que leram Dom Casmurro, não é isso? Dom Casmurro. E o conjunto B é formado por todos os alunos que leram Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, aqui, esse diagrama, que é chamado diagrama de Venn, ele está considerando que existe interseção entre esses conjuntos, ou seja, pessoas que leram Dom Casmurro e pessoas que leram Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas você poderia ter outra situação. Você poderia ter a seguinte coisa, você poderia ter os alunos que leram Dom Casmurro, mas que
não leram outro livro. Ou seja, os conjuntos estão separados, porque você não teve nenhum aluno que leu as duas obras. Então, a gente representa assim, ó, de forma afastada, separada. E tem um outro caso, que é assim, imagine que todo mundo que leu Memórias Póstumas também leu Dom Casmurro, então um conjuntinho estaria dentro do outro. Aqui foi só uma revisão da ideia de conjuntos. Então, na opinião de vocês, qual desses cenários aqui vai representar a nossa situação, o nosso problema? Eu esqueci de numerar. Vai ser a situação 1, a situação 2 ou a situação 3? A situação 1. Eu acho que é a 1. Acho que é A a situação 1. um. Tô mais pra um. Exatamente, é a situação 1. Por quê? Porque nós temos alunos que leram as duas obras. Aí você pode perguntar, professora, mas eu não podia representar todo mundo só com o A, só com o A e o B? Por que eu tenho que ter o quadradão? Desculpa, quadradão não. O retângulo grandão. Vejam se vocês conseguem responder essa pergunta com tudo que a gente viu aqui até agora. Eu acho que é porque as quantidades são comuns um com o outro. Tem pessoas que lê os dois, por isso tá no meio. Mas eu tô perguntando do retângulo grandão. É porque tem pessoas que ainda não leram. Exatamente. Matou a charada. O são todos os alunos. E nessa situação, nós temos alunos que não leram nenhum dos livros. Então, a gente precisa representar isso também. Aí, como é que a gente vai resolver o problema da probabilidade? Usando o teorema da adição, que basicamente é um teoreminha adaptado da teoria dos conjuntos. Não sei se vocês chegaram a ver esse teorema, mas não tem problema se não viu. Aqui é uma aplicação desse teorema. Da teoria dos conjuntos, ou seja, desses diagramas que representam os conjuntos, a gente tem uma propriedade que é assim. O número de elementos da união vai ser o número de elementos do conjunto A junto com o número de elementos do conjunto B e eu tiro a interseção. Por que eu tiro a interseção? Porque quando eu junto os elementos de A e os elementos de B, eu vou contar duas vezes essa interseção. Então, eu tiro eu tiro uma interseção, digamos assim. Vocês podem ver a demonstração, vocês podem fazer a demonstração chamando as regiões de A, B, C e tal. Na Wikipédia tem uma demonstração bem acessível desse teorema, mas aqui a gente não vai demonstrar ele, a gente vai usar esse teorema, certo? Aí, em outras palavras, perceba que eu não estou usando aqui Machado de Assis, nem Dom Casmurro, eu estou só com linguagem matemática, certo? Então, vamos traduzir esse teoreminha aqui dentro da nossa situação. A união B seria o número de alunos que leram os dois livros. Todo mundo concorda? Concordo. Os dois livros. Vou fazer aqui bem resumido. Deve estar pequenininho aí para vocês, mas vocês podem expandir com o zoom, né? Que eu sei que vocês são especialistas nessa parte. Então, o número de alunos que leram os dois livros nada mais é do que o número de alunos que leu Dom Casmurro mais o número de alunos que leu Memórias Póstumas menos o número de alunos que leu os dois. Ficou mais claro agora? Sim. Mais ou menos, né? Sim. Ok. Aí, nesse caso do exemplo, eu esqueci de botar a transição aqui dos números, mas a gente vai preencher esse espaço aqui. Deixa eu editar isso aqui, porque do jeito que tá, vocês podem se confundir mais, sabe?
Então, vamos devagar. Só um momentinho. Porque vocês concordam que a gente tem que... Eu botei um monte de número aí, né? Tá, não, vocês não estão vendo, mas eu tinha colocado vários números. Então, a gente precisa montar essa numeração. E eu vou ensinar vocês a fazer isso. Segura aí só um pouquinho. Beleza. Vamos lá. Pronto, tirei os números. Primeira pergunta. Quem quiser acompanhar esse material, já que eu não vou poder voltar, tá na página do livro didático, tá na página 15. Combinado? Tem esse assunto. Vocês se lembram quantos alunos leram as duas obras? 12. 12. Quantos alunos, no total, leram Dom Casmurro? Foram 19. 19. Só que 12 estão na interseção. Então, para completar o conjunto A, faltam quantos? De 12 para 19. Oito? Não. 7. 7. 19 menos 12, né? Por que eu não posso colocar 19 aqui? Porque eu tenho alunos que estão na interseção, né? Alunos que leram as duas coisas. Então, a gente faz essa separação para poder identificar quantos alunos tem no total. 7 mais 12 vai dar 19, tá ok, no conjunto A. Todo mundo concorda que as duas numerações estão representadas dentro do conjunto A? Esse 12 aqui está representando o número de alunos que está no conjunto A, que está no conjunto B. Os nomes. É um pouco abstrato, mas dá para acompanhar. E aqui são os alunos, né, esses 7 alunos, são aqueles alunos que só leram Dom Casmurro, não leram Memórias Póstumas. Pronto. E Memórias Póstumas? Quantos alunos leram no total? Foram 20. 20. Então, 20 menos 12 dá 8. Ou seja, eu tenho 8 alunos que não leram, que só leram Memórias Póstumas e 12 alunos que leram as duas obras. Mas eu tenho os alunos, né, Moisés, que não leram nenhuma coisa nem outra. Quantos foram esses alunos? 6. Foram 6. Então, a gente conseguiu escrever no diagrama, separadamente, ou seja, sem repetir aluno, a quantidade de alunos da turma. No total, gente, nós temos quantos alunos? Basta você somar essas numerações. Perceba que se você fizesse 19 mais 20 mais 6, você ia estar contando esse 12 duas vezes. 7 mais 12 dá 19 e 12 mais 8 dá 20. Perceberam agora? Que se eu simplesmente somasse, eu ia estar somando duas vezes aqui o 12? Então, em resumo, eu somo a quantidade representada em cada região. Eu vou fazer o número de elementos de E. Aliás, está aqui que eu coloquei. O número de elementos de E é 7 mais 12 mais 8 mais 6. Eu sei que 7 mais 12 é igual a 19. Eu posso fazer assim também, ó. 8 mais 6, 8 para 10, faltam 2. Então, 8 mais 2 dá 10. E aí fica sobrando 4 para completar 6. Então, 8 mais 6 é 14. Eu faço assim, gente. 19 mais 14, se você quiser ainda armar a continha aqui. 9 mais 4 dá 13. 33. Tá ok aí ou tá incorreto?
Tá correto. Beleza. Então, se você fizer a soma errada, você possivelmente vai encontrar mais elementos. E a probabilidade vai dar errado. E aí, N de A união B seria... O número de elementos de A união B seria a soma do que está dentro do azul. Só o número de alunos que leu os 2 livros. Quanto é que dá, gente? 7 mais 12 mais 8, né? Eu não entendi a pergunta. O número de elementos de A união B. No caso, 12 é? O A união B, o 12 é a interseção. É o que está no 2, nos 2. A união é o que está nos 2, entendeu? Tipo assim, tudo. O que está na interseção, o que está no A e o que está no B. Aqui eu estou representando os 2 conjuntos considerando a interseção. Mas se eu quiser saber o valor da união, eu vou ter que somar os valores dessas 3 regiões. Ó, 7 mais 12 mais 8. 27? 27. Não acabei, tá? Tô fazendo bem devagar por conta dessa parte dos conjuntos, para vocês visualizarem. Então, quem seria a probabilidade de A união B? Qual seria a probabilidade? Ou seja, o número de alunos que leu, a probabilidade de a gente escolher um aluno que leu ou Douglas Murro ou Memórias Póstumas. Você vai pegar o número de pessoas que leu os 2 e dividir pelo total de alunos. Não é a definição de probabilidade? Resgatando aqui a definição, né? Você pega o número de elementos do evento e divide pelo número de elementos do espaço amostral. Como aqui é a união, certo? Eu tenho 27 sobre 33. Você pode fazer a divisão aqui, mas como o numerador, melhor dizendo, na opinião de vocês, essa fração aqui é maior do que 1 ou menor do que 1? A senhora não disse que era sempre menor do que 1? Ou Essa foi fração aí, ela é maior do que 1 ou menor do que 1? Por quê? menor que 1, porque quando a gente trata de porcentagem é sempre menor. Não é? Não, quando a gente trata de probabilidade é sempre menor. Não, tudo bem, mas se eu desse para você, esqueça a probabilidade, se eu desse para você apenas essa fração, isso aqui é menor do que 1? Poderia ser. Não, não poderia. Ou é ou não é. Nesse caso. Não é? Sim, não, não sei. Porque o número... Eu voto em sim. Por quê? Porque se a gente fosse colocar 1,0 ali, seria atrás. 27,0. Não é essa a justificativa. Alguém falou assim, porque o numerador e não continuou. Quem foi que falou? Tá bugado o microfone, professor. 27, prof. Se você dividir 27 por 33, você vai ter um número 0, alguma coisa. Em geral, quando o seu numerador é menor do que o seu denominador, o resultado é menor do que 1. Entendeu? Às vezes você pode escrever ao contrário, né? Você pode escrever 33 dividido por 27. Por desatenção. Aí tem que ter cuidado. Ô, prof. Oi. A senhora leu o que o João escreveu? Cadê? Deixa eu ver. Eita, não li, desculpa. É isso mesmo, Jonathan. O numerador é menor do que o denominador. É por essa justificativa. Você pode fazer a divisão também, né? E mostrar que realmente é. Beleza. Aqui a gente
usou, lembrou aqui de conjuntos e tal, mas vamos ver a demonstração mesmo do teorema, né? O teorema diz assim, se A e B são dois eventos de um espaço amostral, finito e não vazio, a probabilidade é justamente a probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo menos a probabilidade da interseção. É bem semelhante à formulazinha que eu falei no outro slide. Só que não é a mesma coisa, viu? Aqui é N de A união B, tá vendo aqui? E agora é probabilidade. Perceberam que tem a diferença do N para o P? Sim, vi ali. Então, como é que a gente chega nessa fórmula? Em outras palavras, lembra assim, Dom Casmurro e a memórias póstumas. E o espaço amostral são todos os alunos da sala. E aí tem que ser finito e não vazio. Vou explicar depois por que não pode ser vazio. Vamos demonstrar isso aqui, ó. A gente sabe da teoria dos conjuntos, como eu mostrei para vocês, que o número de elementos da união, né, aqui, ó, A união B, a gente tem aquelas três situações. Essa fórmula vale para os três casos. Vou mostrar esse daqui, que é o que a gente vai usar. Vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B, tirando uma vez essa interseção, que foi o que eu expliquei no slide passado. Vocês concordam que o primeiro membro e o segundo membro são formados por números? Que a gente substitui esse N de A união B, N de A, N de B e N da interseção por números? Sim. Está representando números. Tudo bem? Então, a gente vai dividir ambos os membros da igualdade por N de E, pelo número de elementos do espaço amostral E. Se eu tivesse assim, ó, x mais 2 igual a 4, 4x. Aí eu posso, na equação, dividir tudo por 2. Aí ficaria x mais 2 sobre 2 igual a 4x sobre 2. É um exemplo. Vocês lembram disso? A gente pode fazer isso. Pode multiplicar por menos 1. Pode somar, a gente soma ambos os membros. Não é isso que a gente faz para resolver a equação do primeiro grau? Então, o N de E é um número. Então, eu vou dividir todo mundo por N de E. Por isso que o E não pode ser vazio. Porque se um conjunto é vazio, o número de elementos do conjunto vazio é 0, né? Lembra que a gente viu? Uma propriedade lá na última aula? Então, não vai rolar. Se o E for vazio, não vai rolar. É sempre conjunto não vazio. Aí, quando você divide, você vai ter isso aqui. Todas as parcelas divididas por N de E. Só que isso daqui é justamente a probabilidade de A união B. Essa segunda parte é a probabilidade de A. Se você voltar para a definição, que é uma probabilidade, é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Tá vendo? Basicamente, você escreve tudo como a probabilidade. Você pode reescrever como isso. Deu para entender mais ou menos? Sim, mais ou menos. Beleza. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui que usa esse teorema. Então, você imagina... probabilidade tem muito problema de urninha, tá bom? Para exercitar. Aí você imagina uma urninha que tem 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Aí você vai lá e tira uma bola dessa urna, qualquer. Aí pergunta, qual é a probabilidade de você ter uma bola que tenha um número múltiplo de 2 ou múltiplo de 3?
Perceba que é diferente de você dizer assim, qual é a probabilidade de você ter uma bola com um número par, ou uma bola com um número ímpar. Percebe que tem um grauzinho mais de dificuldade aqui? Então, como é que a gente faria aqui? Lembra que uma das possibilidades é o número ser múltiplo de 2. Então, um dos eventos vai ser o conjunto dos números que é múltiplo de 2. Quem seriam esses números? Quando é que o número é múltiplo de 2? Vocês sabem. Vocês podem estar um pouquinho inseguros, mas eu sei que vocês sabem. Ó, o número é múltiplo de 2 quando existe um outro número que, em vezes, ele dá... Melhor dizendo, rebobinando. O 4 é múltiplo de 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. O 6 é múltiplo de 2. Porque 2 vezes 3 dá 6. O 2 também é múltiplo de 2, porque 2 vezes 1 é igual a 2. Tá? O 8 também é, porque eu posso escrever o 8 como 2 vezes 4, e por aí vai. Ou seja, no conjunto dos números naturais, um número vai ser múltiplo de 2 se ele puder ser escrito como 2 vezes alguma coisa. Ficou claro? Sim. Então, vamos lá. Quem seriam os múltiplos de 2? Quem seria o conjunto A? Seria o 2, o 4, o 6, 8, 10. até o 20, não é isso? Sim. Quem seria o conjunto B? Seria o outro conjunto, né? Seriam os múltiplos de 3. Aí a ideia é parecida, a mesma coisa. Para ser mais elegante, a gente diz assim, matemática. A ideia é análoga. Como assim? O 3 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Lembra lá da tabuada, antiga tabuada? 3 vezes 2, 3 vezes 3. Pronto. Todos os números que podem ser escritos como 3 vezes, nos naturais, tá bom? Natural. Número de contagem. É um múltiplo de 3. Então, o B aqui vai começar com 3. O que mais? O que mais? Quem são os próximos? Deixa eu ver o chat aqui para alguns de vocês escrevem, né? O Jefferson escreveu aqui os de 2, 6, 9, 12, 15. Perceba que é só ir de 3 em 3, né? É uma progressão aritmética. Pronto. O outro é 21, já passou. Então, ele quer saber a probabilidade de você ter uma bola com número múltiplo de 2 ou de 3. Ou seja, eu preciso calcular P de A união B. Pelo teorema da adição, vai ser probabilidade de ser um múltiplo de 2, mais a probabilidade de ser um múltiplo de 3, menos a probabilidade de ser um múltiplo de 2 e de 3. Quando é que um número é múltiplo de 2 e de 3? Quando ele pode ser escrito das duas formas, tá? Observe assim, que eu tenho o 6 aqui e aqui. Concordam? Sim. Quem seria o próximo? 12, 18. 12. E o 18.
Na verdade, são os múltiplos de 6. Ok? O 12 ficou ali escondido. Temos o 12 aqui também e ele vai estar aqui dentro. Pronto. Resultado. Agora a gente pode ir mais rápido. Qual é a probabilidade de A? P de A vai ser o número de elementos de A dividido pelo total. O meu espaço amostral, ele tem quantas bolas? Tem 20 bolas. 20. Se eu quisesse escrever o espaço amostral, eu ia escrever todos os resultados, né? Do 1 até o 20. O número de E é 20. O número de elementos de A é quanto, gente? Não ficou tão claro aqui, mas você vai de 2 em 2. Quantos elementos tem? Tem 10. E o B? O número de elementos de B? Tá aqui já, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 elementos em B. E o número de elementos de A eu coloquei interseção aqui, não foi? Mas é união. É múltiplo de 2. Desculpa, é interseção mesmo. Desculpa. Probabilidade de A união B é o que eu quero encontrar. Número de A interseção B é 3. Então, com essas informações, eu consigo calcular a probabilidade de A união B. Então, ó, P de A vai ser 10 sobre 20, mais 6 sobre 20, menos a interseção B, o número de elementos é 3, e o denominador é 20. Até aqui, tudo bem? Ok. Sim. Aí aqui é soma de fração, né, gente? Mesmo denominador, 10 mais 6 menos 3. Isso aqui, tá certo? Isso aqui vai dar 13 sobre 20. Que é a probabilidade de sair um múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Moisés, você que gosta de porcentagem, né? Vamos transformar isso aqui em porcentagem? Vou fazer assim, ó. O denominador tem que ser 100, então vou multiplicar por 5. E aí eu multiplico 13 por 5 também. Aqui é o B. 65 sobre 100. Isso significa 0,65. Ou 65% de chance de cair um múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Não sabia que dava para fazer desse jeito. É uma forma. A porcentagem não é uma fração com denominador 100, né? Não sabia que dava para multiplicar o divisor por algum outro número. Como assim, o numerador? Isso. Não, eu não multipliquei numerador e denominador pelo mesmo valor, não é isso? Não, faz sentido, só que eu nunca tinha pensado dessa forma. Uhum. É o método de frações equivalentes. É uma coisa que a gente estuda no 6º ano e que é desprezada depois de um tempo. E outras coisas que a gente estuda em níveis avançados e a gente nunca usa. Eu poderia colocar assim, divida 13 por 20. Você pode dividir, mas eu acho mais fácil você fazer uma multiplicação, 2 multiplicações, e você vê de cara que é 0,65, né?
Vai dividir 13 por 20, o tempo que tu vai gastar. Tá? E tem um videozinho, né, de frações equivalentes que o Jefferson aí já... Vou até colocar no Padlet lá para vocês acessarem. Tem um outro exemplo aqui, vai ficar como exercício. Ele é o exercício 21, da página 17. Eu vou encerrar a aula, né? Já está na hora. Então, vocês têm as páginas 15, 16 e 17 para trabalhar. Tá? Tem que trabalhar bastante aí, ler. Eu resolvi o exercício 8, não fiz o 9. E nesses exercícios propostos, tem questões muito, muito fáceis, médias e questões mais desafiadoras, certo? Então, eu convido vocês a estudarem, tá bom? Certo. Alguém tem algum comentário? Beleza. Valeu pela nova técnica no Arsenal. Sim. Nada. Ah, meu filho, tem tanta coisa que você pode fazer, que se eu pudesse, o tempo desse, né? Eu ensinava pra vocês. A gente podia ter uma aula só disso, né? Podia. Esses traqueis, né? Manipulação, a gente estuda mais no 8º ano. Só que no 8º ano vocês não estão. A maioria dos alunos não está maduro matematicamente, sabe? A gente é mais interessado em ficar correndo no pátio. E aí, assim, é aquele negócio. Se você for aprender macete, você vai esquecer. Só o macete. Tá? Agora, se você aprender o motivo daquele raciocínio, é mais difícil de você esquecer. E se você esquecer, quando você olhar um texto, um resumo de novo, você vai lembrar. Entendeu? Por isso que muita gente não aprende matemática na escola. Porque quer só ter a vida baseada em macete. Entendeu? E vocês estão percebendo que é uma sequência, né, um encadeamento lógico. Vocês são alunos do 3º ano, vocês são plenamente capazes de acompanharem, assim, tem o potencial. Agora, tem que sentar e estudar. Se fosse no presencial, qual que ia ser a diferença? A gente ia ter mais encontros, mas dificilmente vocês estudariam em casa. Então, vocês estão tendo uma oportunidade de sentar em casa e estudar. E quando o integral voltar, que possivelmente será em julho, tudo indica que a gente volte em julho, não sei como vai ser esse formato, tá? Não tô sabendo, mas a expectativa é essa. Então, assim, aproveitar o estudo individual, entendeu? Porque às vezes na escola isso não dá tempo. Aí vai na escola, vai conversar, né? Todas as coisas são mais interessantes. Então, aproveitem hoje e amanhã, né? O restinho do dia para estudarem, certo? Vou encerrar a gravação. Muito obrigada pela presença de vocês. Valeu pela aula, prof.